Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Você sabe o que é pedagogia logosófica? Sabe o que ela tem a oferecer de contribuição na formação das crianças e dos adolescentes? Hoje nós vamos conversar com a estudante de logosofia e professora Alessandra Marques, que vai contar um pouquinho para a gente o que ela tem vivenciado na aplicação da pedagogia logosófica. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Bom, você pode contar para a gente o que você observa de diferente entre a pedagogia logosófica e as outras pedagogias? Bom, uma diferença fundamental que eu observo é que a criança ou adolescente é levado a pensar no seu interno, ou seja, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, por que ele pratica uma ação e logo em seguida se arrepende, né? Quais são as consequências desses pensamentos e sentimentos que ele tem dentro dele. E a gente tenta também, né, eu falo a gente porque os professores que aplicam a pedagogia logosófica tentam levar a criança a pensar além do conteúdo. Então, por exemplo, se eu estiver ministrando uma aula sobre vermes, né, já aconteceu de eu perguntar a eles, né, como é que eles veem esses vermes, por exemplo, mentais, né, vamos chamar assim, né, que existem dentro da gente. O que acontece, né? Porque os vermes, eles retiram o sangue da gente, retiram nossa energia, nos deixam mais fracos. Será que eles observam no interno deles pensamentos que façam isso também? Que retirem energia, que deixem a gente mais fracos? E aí eles começam a observar isso na realidade deles, né? Pensamentos, por exemplo, de impaciência. Um aluno relatou isso, que ele foi impaciente com um amigo dele e depois esse amigo não gostou e ele percebeu que foi ruim para ele, que tirou energia, que ele ficou triste porque magoou o amigo. Então, são movimentos que a gente leva a criança a ver a realidade interna dele e não somente um conteúdo frio, né, que a gente tem que trabalhar, lógico, mas que muitas vezes fica muito distante da realidade da criança e do adolescente. É você aproveitar aquele conteúdo curricular que a criança tem que aprender porque é próprio ali da idade dela e levar, estimular reflexões para a vida também, não só para desenvolvimento ali de uma atividade acadêmica futura, profissional, mas coisas que vão além disso, que vão para a vida dela, de valores e tudo mais. Exatamente, que ela comece a superar os pensamentos e ações dela. E aí ela vai começar a perceber mudanças na vida dela, a partir dessa realidade interna. Agora, você tem uma larga experiência já como professora e também, né, já há algum tempo enquanto estudante de logosofia e agora, recentemente, no Colégio Logosófico. E entre essas duas realidades, a realidade de uma escola não logosófica e aqui no Colégio Logosófico, o que você observa? Pois é, exatamente essa parte, né? Nas outras pedagogias, o aluno não é levado a pensar nesse mundo interno dele. Ele é levado a aprender o conteúdo. Algumas pedagogias, né, por exemplo, do Paulo Freire, do construtivismo, ele faz com que o aluno construa o conhecimento a partir da vivência dele, mas não leva o aluno a perceber as ações dele, os sentimentos dele, como é que ele pode modificar essas ações e sentimentos a partir até do próprio conteúdo que ele absorve, né, do conteúdo curricular básico. Então, é essa grande diferença que eu vejo. O aluno não é levado a pensar nessa realidade que faz parte da vida dele, né, que ele vai precisar também no futuro para um crescimento dele. Uhum. Agora você dá aula para adolescentes, sexto, sétimo e oitavo ano. Qual a contribuição que a pedagogia logosófica tem a oferecer nessa fase da vida? É muito grande, fundamental, porque a criança está formando os conceitos dela, né, que ela vai levar para a vida inteira. Então a gente fica muito preocupado justamente em passar valores para ela. Né? E nada melhor do que o exemplo do professor. O professor é um exemplo, ele querendo ou não, ele é um exemplo para o aluno. Então, o aluno observa tudo, desde a forma como você está vestida, até a forma como você se movimenta, como você fala, ele observa tudo. E ele observa como você atua, se você atua com justiça ou não, se você está favorecendo um aluno ou não. Então, você tem que ser o exemplo para ele. Né? E muitas vezes eu percebi o aluno colocando a partir do meu exemplo, né, se recolocando numa situação e tentando também seguir um exemplo, por exemplo, de tolerância, de paciência,
né? Eu observo muito isso. O professor, ele está numa linha tênue entre a autoridade e o autoritarismo, que ele tem que tomar muito cuidado, porque ele tem um poder, entre aspas, né? Com aquela turma, com aqueles alunos, porque ele é ali, né, o adulto que está naquela realidade. Mas ele tem que tomar cuidado, porque ele pode se tornar autoritário. E aí entra a observação da sua realidade interna. Será que eu estou sendo rígida? Será que eu estou sendo injusta? Né? Você tem que estar o tempo todo atento, observando essa realidade interna, né, para levar para os alunos a sua decisão, a sua colocação correta, para que eles percebam e também, a partir dali, construam a colocação, a conduta deles também. Agora, você falou de exemplo, né? Isso. Conta pra gente uma experiência que você teve dentro de sala de aula, como foi? Bom, tem muitas experiências, né? Mas eu tenho uma que, para mim, é muito especial. Durante alguns anos atrás, a gente tem uma que a gente chama de reunião de passagem do 5º para o 6º ano, que é uma época de transição para a criança, que ela sai do Fundamental 1 para o ensino Fundamental 2. E aí os professores do 5º ano resolveram passar para os professores do 6º algumas impressões sobre os alunos. E um aluno ficou destacado como um aluno dito difícil, que atrapalhava a aula, atrapalhava os colegas. E eu fiquei assim impressionada com o relato e decidi, não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar essa má impressão me influenciar e eu vou tentar encontrar um ponto de contato com esse aluno. E o elemento que eu tentei levar foi o afeto, que também é um elemento que é inerente à pedagogia logosófica e é muito diferente das outras pedagogias, né, nesse aspecto. Eu vou tentar um ponto de contato com esse aluno para mudar essa realidade. E aí, quando eu recebi o diário com o nome do aluno, eu percebi que o sobrenome dele era um sobrenome idêntico ao de um maestro de uma orquestra sinfônica famosa aqui no Brasil. E aí, logo que ele entrou, fiz a chamada e perguntei logo a ele, né? Você é parente do maestro fulano? Aí ele, sou. Ah, é? E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a fazer perguntas. Mas você vai aos concertos dele? Você gosta da música que ele toca? Que tipo de música você gosta? Então, assim, uns 5 minutinhos de cada aula eu fazia esse contato com ele, né? Tentava manter esse contato com ele. E 4 meses depois, mais ou menos, né? Ele nunca atrapalhou minha aula, pelo contrário, sempre participou bem, sempre foi ótimo comigo, né? Mas 4 meses depois, ele chegou para mim com uma carta. E aí, professor, eu quero te entregar essa carta. Eu, que isso, né? Até um pouco surpresa. Aí eu abri a carta, era uma carta do tio dele, do maestro, me convidando para um concerto no Teatro Municipal, no camarote, e dizendo na carta que o sobrinho dele falava muito sobre mim, que eu conversava muito com ele, né, e que ele queria retribuir essa gentileza, vamos dizer assim, né, com o sobrinho dele, né. E eu fiquei muito surpresa, porque a gente muitas vezes não percebe o quanto o afeto é importante, quanto o afeto afeta o outro, né, e a gente recebe, até por correspondência, né, esse afeto de volta. Então, é um elemento muito forte da pedagogia logosófica. Pois é, esse ponto forte da pedagogia logosófica, o afeto, é uma palavra que a gente utiliza pouco no dia a dia, né? Explica pra gente o que é esse conceito de afeto dentro desse contexto da logosofia e da pedagogia logosófica. A gente poderia dizer que o afeto é o amor feito consciência, ou seja, vamos tentar explicar. Naquele momento, eu era consciente de que eu queria usar um sentimento para poder me aproximar daquele ser humano. Eu não queria me aproximar, vamos dizer, de uma forma mental, eu queria me aproximar de uma forma sensível. Eu queria passar para ele um sentimento, né, que ele percebesse aquilo era verdadeiro, né, de um ser humano para outro ser humano, e que ele entendeu isso e ele correspondeu a esse sentimento. Bom, é um universo riquíssimo, né? Muito. Queria te convidar para uma próxima conversa e para a gente continuar esse papo e você continuar falando um pouquinho mais sobre a pedagogia logosófica para a gente. Será um prazer. Bom, e se você quiser saber mais sobre a logosofia e a pedagogia logosófica, acompanhe aqui o site e o nosso canal. Até a próxima!